Fazendeiro arrogante tenta humilhar vaqueira negra com um chicote, mas ele não sabia que estava desafiando uma ex-campeã de jiu-jitsu. O estalo do chicote cortou o ar seco do sertão, silenciando o pátio da fazenda. Aprenda o seu lugar. Mulher, rosnou o fazendeiro Evandro Monteiro. Mas quando ele olhou nos olhos da vaqueira, não viu medo, viu uma chama que ele não esperava. Essa história vai te prender do início ao fim. Se você acredita que a justiça sempre encontra um caminho, já deixa o seu like. Se inscreva no canal para não perder o desfecho e comente a sua cidade. Junto com a palavra justiça, vamos ver até onde essa mensagem chega. Rosa, uma mulher negra de 32 anos, era conhecida em toda a região. O de Juazeiro, na Bahia, por sua habilidade com o gado e sua postura firme. O que começou como uma humilhação pública se transformaria em um confronto pela própria dignidade, desvendando uma tia de crimes e exploração que mantinha toda a comunidade sob julgo do medo. Busca pela verdade a levaria a descobrir segredos perigosos guardados nos livros de contabilidade da fazenda Sopoente. Será que a força de uma única mulher seria suficiente para derrubar um império construído sobre a opressão? Aquele dia começou como qualquer outro. O sol da Bahia castigava a terra rachada desde as primeiras horas da manhã. O cheiro de poeira e gado estava em toda parte. Rosa já estava de pé antes do primeiro raio de luz. Seu corpo acostumado à rotina implacável do campo, ela movia-se a uma agilidade que desmentia a dureza do trabalho. Seus músculos definidos sob a camisa de algodão surrada, enquanto conferia o rebanho no curral. João, um vaqueiro mais velho, de rosto marcado pelo tempo, aproximou-se com o passo cansado. Cuidado com ele hoje, Rosa. O homem não tá para amigo, disse João em voz baixa, sem encará-la diretamente. Rosa apenas acena. Tio, sem parar o que estava fazendo. Ele nunca está. João, qual a novidade? Dizem que perdeu um negócio importante na cidade. Chegou ontem à noite virado no diabo. É melhor não cruzar o caminho dele. Rosa deu uma palmada no lombo de um boi e olhou para o vaqueiro. Eu não cruzo o caminho de ninguém, faço o meu trabalho. Se ele tem problema com isso, o problema é dele. A tranquilidade ela pare. E irritar e impressionar João ao mesmo tempo. Todos na fazenda sabiam que Rosa era diferente. Ela não baixava a cabeça, não aceitava desaforos e executava seu serviço com uma perfeição que calava a maioria dos capatazes. Mas Evandro Monteiro não era a maioria. A poeira na estrada de terra anunciou a chegada dele. A caminhonete de Evandro Monteiro, uma Hilux branca coberta de barro seco, levantou uma nuvem de poeira ao frear bruscamente perto do curral. Ele desceu do veículo como se fosse o dono do mundo. E naquela região ele era. Evandro era um homem corpulento, na casa dos 50 anos, com um rosto avermelhado pelo sol e pela raiva constante. Em sua cintura, um chicote de couro trançado que ele usava mais para intimidar pessoas do que para guiar o gado. Seus olhos correram pelo pátio e pousaram em Rosa, que estava cuidando de um bezerro recém-nascido que mancava. Ela o fazia com um cuidado que Evandro considerava um insulto, uma perda de tempo. Ele marchou em sua direção, as botas pesadas esmagando o chão seco. Os outros trabalhadores, sentindo a tensão, pararam o que estavam fazendo. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo mugido distante do gado. O que você pensa que está fazendo? A voz de Evandro era um trovão grave. Rosa não se levantou, continuou a examinar a pata do animal. O bezerro torceu a pata. Patrão, só estou ajeitando. Não pago você para fazer carinho em bicho. Esse aí não serve mais. Mande pro corte, ordenou ele com desdém. Rosa finalmente ergueu o rosto, seus olhos encontrando os dele sem hesitação. Ele se recupera. Em uma semana, é um animal forte, de boa linhagem. Vai dar mais lucro vivo do que morto. A lógica dela, a calma dela, o fato de ela ter ousado contradizê-lo na frente de seus empregados. Foi como jogar gasolina no fogo. O rosto de Evandro ficou ainda mais vermelho. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Quem decide o que dá lucro aqui sou eu. Ele semilou. Eu decidi que você precisa de uma lição sobre o seu lugar nesta fazenda. Ele pousou o chicote da cintura. O movimento foi rápido.
Mas para Rosa tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Ela viu a intenção nos olhos dele, antes mesmo de o couro deixar o cinto. João e os outros vaqueiros recuaram, alguns com medo, outros com uma vergonha impotente. Ninguém ousaria interferir. Vou te ensinar a Melbede. Ser, aqui quem manda sou eu. Foi então que o chicote estalou no ar a centímetros do rosto de Rosa. O som foi como um tiro no silêncio do pátio. A poeira levantada pelo movimento do couro dançou no feixe de sol. Evandro esperava uma reação, um grito, lágrimas, um recuo assustado. Ele não teve nada disso. Rosa permaneceu imóvel, sua expressão impassível. Seus olhos, no entanto, mudaram. A calma deu lugar a uma intensidade fria, analítica. A mente de Rosa não estava mais no pátio da fazenda, estava em um tatame anos atrás, em uma final de campeonato em São Paulo. Analisando um oponente que a subestimava da mesma forma, ela a distância, a postura dele, o desequilíbrio causado pela arrogância, a completa falta de medo dela o enfureceu ainda mais. Aquilo não era submissão, era desafio, era um insulto direto à sua autoridade, ao seu poder. Você acha que eu estou brincando? Ele gritou, a voz embargada pela fúria. A insolência dela foi a gota d'água. Ele não podia permitir que aquilo ficasse sem resposta. Você vai aprender a baixar a cabeça para mim. Ele ergueu o braço novamente, o chicote preparado, a ponta de couro mirando o ombro dela. Desta vez ele não iria errar. O golpe era para marcar, para humilhar, para quebrar o espírito que ele tanto odiava. Os outros vaqueiros prenderam a respiração, esperando o inevitável. Mas o inevitável naquele dia não era o que Evandro Monteiro planejava. No instante em que o braço de Evandro desceu, o mundo de Rosa se moveu com uma velocidade diferente. O chicote cortou o ar, mas onde deveria ir? A encontrar seu ombro, encontrou apenas o vazio. É um movimento fluido, quase imperceptível. Ela não recuou, ela avançou. Com uma das mãos, ela desviou o pulso de Evandro para fora, usando a força dele contra ele mesmo. Com a outra, agarrou a gola da camisa dela. O fazendeiro, um homem com o dobro do seu peso, sentiu-se subitamente leve. Seu centro de gravidade foi roubado. Sagirou o quadril, enganchou a perna atrás da dele e o projetou para o chão. O baque foi surdo e pesado. Evandro Monteiro caiu de costas na terra dura, o ar saindo de seus pulmões e um grou. Ido de surpresa e dor, o chicote voou de sua mão, aterrissando inutilmente na poeira. Antes que ele pudesse processar o que aconteceu, Rosa estava sobre ele, não com violência, mas com um controle absoluto. Ela ajoelhou-se ao lado dele, torcendo o pulso que antes segurava a arma em um ângulo que enviava ondas de dor por todo o seu braço. Me solta, sua desgraça. Eida! Ele gritou, o rosto contorcido de dor e humilhação. Os olhos de Rosa estavam frios como aço. Ela se inclinou, o rosto a centímetros do dele. Sua voz era um sussurro baixo, mas cortante, audível apenas para ele e para os vaqueiros mais próximos, que olhavam a cena paralisados, boquiabertos. Nunca mais, ela disse, a voz sem tremor, nunca mais levante a mão ou a voz para mim. Entendeu? Ela aplicou um pouco mais de pressão no pulso dele. Um estalo seco foi ouvido e Evandro urrou. Não era um osso quebrado, mas um ligamento distendido, uma dor aguda e precisa que o incapacitava. Entendi. Me solta! Ele implorou a arrogância, desaparecendo, substituída pelo pânico de um homem que perdeu o controle pela primeira vez em décadas. Rosa o soltou, levantou-se com a mesma calma com que o derrubou, limpando a poeira das calças. Ela olhou para os outros trabalhadores. O medo nos olhos deles havia sido substituído por algo novo, um espanto que beirava a admiração. João estava com os olhos arregalados, a mão na boca. Evandro se levantou com dificuldade, segurando o pulso ferido junto ao peito. Seu rosto era uma máscara de fúria e vergonha. Ser derrubado por uma mulher, sua empregada, na frente de todos. A humilhação era pior que a dor física. Você está demitida? Ele berrou, a voz falhando. Suma da minha fazenda agora ou eu chamo a polícia e digo que você me atacou. Rosa o encarou sem uma sombra de medo. Não precisa, eu me demito e pode chamar quem quiser. Temos testemunhas. Ela gesticulou com a cabeça para os outros vaqueiros que desviaram o olhar,
mas cuja presença era uma verdade inegável. Ela se virou e caminhou em direção à pequena casa que ocupava nos limites da propriedade, sem olhar para trás. Cada passo era firme, decidido. O silêncio que ela deixou para trás era mais pesado do que qualquer grito. Dentro de sua casa simples, de paredes de barro e chão de cimento queimado, Rosa começou a arrumar suas poucas as coisas em uma bolsa de lona. O lugar era espartano. Uma cama, uma pequena mesa, um fogão a lenha. Em cima de um caixote que servia de criado mudo, havia uma única foto em uma moldura. A de madeira, a imagem mostrava uma Rosa mais jovem, sorrindo com uma medalha de ouro no peito e um kimono de jiu-jitsu. Ao lado dela, um homem mais velho, seu pai mestre, olhava com orgulho. Ela pegou a foto. Tinha deixado aquela vida para trás há quase 10 anos. Depois da morte do pai, o brilho das competições se apagou. A pressão, os patrocinadores, a política do esporte, tudo aquilo a sufocou. Ela veio para o sertão em busca de silêncio, de um trabalho honesto, onde a força dos seus braços valesse mais que um nome no pódio. Queria paz, uma paz que Evandro Monteiro acabara de destruir. Ela guardou a foto na bolsa. Estava quase terminando quando ouviu uma batida hesitante na porta. Era João Rosa. Ele chamou a voz baixa. Ela abriu a porta. O vaqueiro mais velho parecia envelhecido 10 anos. Em 10 minutos. O que você quer, João? Você não pode ir embora assim. Ele me mandou embora e eu já não queria ficar. Não é por isso, disse ele entrando e fechando a porta atrás de si. Evandro não vai deixar isso barato. Você o humilhou. Um homem como ele não esquece. Ele não vai descansar enquanto não te destruir. Rosa suspirou, sentando-se na beirada da cama. Eu sei me cuidar. João, não, você não entende. Ele insistiu. A voz carregada de um medo antigo. Não é só sobre orgulho. Você mexeu num vespeiro. A fazenda só poente não é só gado e plantação. Tem coisa errada aqui. Coisa grande. A curiosidade de Rosa foi aguçada. Ela olhou para João, vendo o pavor genuíno em seus olhos. Que tipo de coisa? João hesitou, olhando para a porta como se Evandro pudesse ouvi-los. Ele usa a fazenda para lavar dinheiro. Contrabando, ninguém sabe direito o quê. Ele mantém todos nós presos aqui com dívidas que nunca acabam. Ele anota tudo numa caderneta. A gente compra na venda dele e o preço é o triplo. O salário mal cobre a comida, ninguém consegue sair. Ele fez uma pausa engolindo em seco. Tem gente que tentou denunciar um rapaz uns anos atrás, o Zeca. Ele simplesmente sumiu. A família nunca mas teve notícia. A polícia veio, olhou por cima e foi embora. O delegado caiu na mão do Evandro. Agora a Rosa entendia. Não era apenas um fazendeiro arrogante. Era um criminoso que operava com a certeza da impunidade. O medo dos outros trabalhadores não era só de perder o emprego, era de perder a vida. Por que está me contando isso agora, João? Perguntou ela. Porque o que você fez hoje, ninguém nunca teve coragem de fazer. Você deu um pingo de esperança pra gente. Se você for embora agora, essa esperança morre. E ele vai descontar em nós. Vai ficar pior do que antes. Os olhos do velho vaqueiro marejaram. Minha filha tá doente, precisa de remédio. Eu não posso sair daqui. Nenhum de nós pode. Estamos presos. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo. O peso das palavras de João se assentando sobre ela. Seu plano era simples: pegar suas coisas, ir para a cidade vizinha, arranjar outro trabalho, esquecer a fazenda Sol Poente. Mas agora não era mais sobre ela, era sobre Zeca, que sumiu, sobre a filha doente de João, sobre dezenas de famílias presas em um ciclo de servidão moderna. Ela olhou para a bolsa de lona, para a foto da campeã que um dia foi. Lutar não era apenas sobre medalhas e tatames. Lutar era sobre se levantar contra a injustiça, especialmente quando o oponente parecia invencível. Seu pai sempre dizia: a força não é para se exibir, é para proteger quem não pode se defender. Ela se levantou, o olhar em seu rosto não era mais o de alguém que fugia, mas o de alguém que se preparava para a guerra. Onde ele guarda essas cadernetas, João? Perguntou ela a voz firme. Onde ficam os livros de contabilidade da fazenda? João a encarou, surpreso e assustado com a súbita mudança. No escritório,
na casa grande, mas é impossível chegar lá. Tem capanga armado o tempo todo. Rosa deu um sorriso mínimo, um lampejo da lutadora que ela pensou ter deixado para trás. Impossível é só uma palavra. Ele acha que a briga acabou, mas ela está apenas começando. O medo nos olhos de João lutava contra uma faísca de esperança. No escritório, Rosa, isso é suicídio. Cícero, o capataz-chefe, não sai da porta da casa grande. Ele é leal ao Evandro como um cão de caça, e ele anda armado sempre. Rosa fechou a bolsa de lona e a colocou de lado. A decisão estava tomada. Cães de caça também dormem. João, e todo homem tem uma rotina. Qual é a de Evandro? João, vendo que não conseguiria dissuadi-la, cedeu. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Ele bebe toda a noite, começa depois do jantar e vai até tarde. Fica na varanda da frente, olhando para as terras dele como um rei. Cícero fica por perto, mas tem outro guarda, o Valdir, que faz a ronda nos fundos. Ele é mais novo, mais descuidado. E o escritório? Rosa pressionou, fica no térreo, a janela dá para o jardim dos fundos, mas tem grades grossas. Rosa processou a informação grades, 2 guardas, um patrão imprevisível. O desafio era imenso, mas a imagem do chicote estalando no ar e o medo N. Os olhos de João alimentavam sua determinação. Preciso de um mapa da casa, pelo menos da parte de baixo, disse ela. João balançou a cabeça. Eu nunca entrei lá, sou os empregados da casa. A mulher do Zeca, a Lourdes, ela trabalhava na cozinha, desde que o filho sumiu. Evandro a proibiu de chegar perto da casa grande. Ela cuida da horta agora, longe de tudo. O nome de Zeca pairou no ar. A menção de Su. A mãe tornou tudo mais real, mais doloroso. Onde eu a encontro? Perguntou Rosa. Nos fundos da propriedade, perto do riacho. Mas cuidado, Rosa. Falar com ela é se marcar. Evandro observa tudo. Rosa assentiu. E já me marcou. João, agora é a minha vez de marcar o jogo. Ela saiu de sua pequena casa aí, em vez de seguir pela estrada principal, em direção ao portão, como alguém que estava indo embora. Ela se embrenhou por uma trilha lateral que contornava os pastos. Ela se movia com a familiaridade de quem conhecia cada centímetro daquela terra, usando a vegetação rasteira como cobertura. Enquanto isso, na casa grande, Evandro Monteiro estava em seu escritório, uma sala ampla com móveis de madeira escura e cheiro de couro e uísque. Ele segurava um copo com a mão boa, enquanto a outra, com o pulso enfaixado, latejava de dor e fúria. Cícero, um homem magro e silencioso, com olhos que não perdiam nada, estava de pé perto da porta. Ela já foi? Perguntou Evandro sem olhar para ele. A casa dela está vazia, mas ninguém a viu sair pelo portão principal, respondeu Cícero, a voz neutra. Evandro bateu o copo na mesa, fazendo o uísque balançar. Eu não quero que ela simplesmente vá embora. Eu quero que ela desapareça como o outro. Cícero não demonstrou emoção. O Zeca, não diga o nome dele. Evandro rosnou. Aquilo foi um erro. Foi barulhento. Com essa mulher tem que ser diferente. Ela é perigosa. O jeito que ela se move não é normal. Descubra para onde ela foi. Se ela ainda estiver por aqui, dê um jeito silencioso. Entendeu? Entendido, patrão. Cícero saiu do escritório, deixando Evandro sozinho com sua dor e seu ódio. O fazendeiro olhou para a parede, onde um mapa gigante de suas terras estava pendurado. Ele era o dono de tudo aquilo, o senhor absoluto, e uma simples vaqueira tinha ousado desafiá-lo em seu próprio reino. Aquilo não ficaria assim. Rosa encontrou Lourdes na horta. Era uma mulher de meia idade, cuja tristeza parecia ter cavado sulcos profundos em seu rosto. Ela se assustou quando Rosa se aproximou, olhando para os lados com medo. O que você quer? Não posso falar com ninguém, disse ela, a voz fraca. Meu nome é Rosa. Eu trabalhava com o gado. Fui demitida hoje. Lourdes relaxou um pouco, mas a desconfiança permaneceu. Eu ouvi o que aconteceu no pátio. Foi corajoso e estúpido. Agora ele vai caçar você. Eu sei, disse Rosa direta. É por isso que estou aqui. João me contou sobre seu filho, Zeca. Eu sinto muito,
A menção do filho quebrou a armadura de Lourdes. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles o levaram e lá descobriu alguma coisa nos papéis do patrão. Ele ia para a cidade, para a polícia e nunca chegou. Eu quero pegar esses papéis, Lourdes. Quero justiça para o Zeca e para todos os outros. Lourdes a encarou, procurando qualquer sinal de mentira. Ela viu apenas uma determinação que não via há muito tempo. É impossível. A casa é uma fortaleza. Preciso saber como entrar. No escritório, João disse que a janela tem grades. Lourdes hesitou por um momento. Depois pareceu tomar uma decisão. O luto em seus olhos deu lugar a uma centelha de raiva. As grades são fortes, mas a da janela. Do canto, a menor está solta. Zeca soltou. Ele ia usá-la para pegar os livros e fugir naquela noite. Ele me contou. Acho que foi por ali que eles o pegaram. A informação era uma faca de 2 gumes, uma entrada e um aviso mortal. Obrigada. Lourdes, disse Rosa. Isso é tudo que eu precisava saber. Tome cuidado. Menina, disse Lourdes, segurando o braço de Rosa. Evandro não tem alma. Se ele te pegar, não vai levar um corpo para enterrar. Rosa voltou para sua casa vazia ao anoitecer, o plano se formando em sua mente. Ela não tinha armas, apenas seu corpo e seu conhecimento. Ela vestiu roupas esculturas e esperou. A noite no sertão era escura, sem a poluição luminosa da cidade. A lua era apenas uma lasca fina no céu. Quando os sons da fazenda se aquietaram, ela saiu. Moveu-se como uma sombra, evitando as áreas abertas. Usando as cercas e os coxos como cobertura, a casa grande estava iluminada na varanda da frente, exatamente como João descrevera. Rosa viu a Círi, o Eta de Evandro em sua cadeira de balanço e Cícero em pé vigilante. Ela deu a volta, o coração batendo forte, mas a respiração controlada. Anos de treinamento em alta pressão aí. Ensinaram a dominar o medo, a usá-lo como um combustível. Ela encontrou Jardim dos Fundos. A luz de uma única lâmpada iluminava fracamente a área. Ela viu Valdir, o guarda mais novo, caminhando lentamente. O pai foi pendurado no ombro de forma displicente. Ele parecia mais entediado do que alerta. Rosa esperou que ele passasse e se escondeu atrás de uma moita de espinheira. Dali ela podia ver a nela do escritório. Eram 3, 2 grandes e uma menor. No canto, parcialmente coberta por uma trepadeira, a janela de Zeca. Ela precisava testar, precisava saber se ainda estava solta. Esperou Valdir Compo etar sua ronda e se afastar para o outro lado da casa. Era uma janela de uns 30 minutos. Ela se moveu, os pés descalços, não fazendo som algum na terra. Chegou à parede, o corpo com lado às sombras, esticou a mão e tocou a Grey. Pousou levemente. Ela cedeu com um rangido minúsculo, quase inaudível. O coração de Rosa saltou. Lourdes estava certa. Era uma entrada. Ela estava prestes a recuar, a voltar para a segurança de sua casa para planejar. O próximo passo, quando uma luz se acendeu dentro do escritório, Rosa congelou, seu corpo inteiro tenso. Ela se achatou contra a parede, a trepadeira escondendo parcialmente seu rosto. Passos foram ouvidos lá dentro. A Cirita de Evandro apareceu na janela. Ele parecia estar procurando algo na sala. Rosa prendeu a respiração. O móvel, a apenas alguns metros do homem que queria destruí-la. Ele se virou e olhou diretamente para a janela. Por um segundo, seus olhos pareceram encontrar os dela na escuridão, o coras. Onde Rosa martelava contra as costelas, seu corpo inteiro se transformou em pedra. 1 segundo, 2, 3. Os olhos de Evandro pareciam perfurar a escuridão, mas não havia reconhecimento neles. Apen. As uma paranoia inquieta. Ele estava olhando para a janela, mas não para ela. Estava olhando para o fantasma de Zeca, para a vulnerabilidade que aquela janela representava. Ele se afastou, resmungando algo inaudível. A luz do escritório se apagou. Rosa soltou o ar, que nem percebeu que estava segurando, o corpo tremendo com adrenalina. A oportunidade se fora. Pior, o risco havia aumentado e, exponencialmente, ela recuou para as sombras com o cuidado de um animal selvagem, sem fazer um único som, e desapareceu na noite. Ela não voltou para sua antiga casa. Era o primeiro lugar que eles procurariam. Em vez disso, ela se dirigiu para um antigo galpão de ferramentas abandonado na divisa da propriedade.
um lugar que os vaqueiros evitavam por causa de histórias de cobras. Era úmido e cheirava a ferrugem, mas era seguro. Ali, na escuridão, ela reavaliou seu plano. A invasão direta era estúpida. Evandro estava em alerta. Ele sabia que a janela era um ponto fraco. Provavelmente dobraria a segurança. Ela precisava de uma nova abordagem. Não podia mais contar apenas com a força e a furtividade. Precisava de informações. Precisava de uma brecha humana. Seu pensamento se voltou para Valdir, o guarda jovem e entediado. Ele era a peça mais solta na engrenagem de Evandro. Nos 2 dias seguintes, Rosa fez do galpão sua base. Ela saía apenas à noite, movendo-se pelas sombras, não para se aproximar da casa grande, mas para observar. Ela estudou a rotina de Valdir, descobriu que ele não morava na fazenda. Todo dia, ao final de seu turno, ele pegava uma moto velha e barulhenta e ia para o pequeno vilarejo. A 10 quilômetros de distância, Rosa o seguiu uma vez, mantendo distância, viu parar em uma casa humilde, onde uma mulher jovem com um bebê no coloava na porta. Ele a abraçou, o cansaço evidente em seus ombros, e entregou-lhe um pequeno saco de mantimentos antes de entrar. Aquela imagem mudou tudo. Valdir não era um capanga leal como Cícero, e um homem comum, preso em um trabalho que provavelmente odiava para sustentar sua família. Ele era uma dívida ambulante, assim como João. Ele era a brecha. No dia seguinte, Rosa foi até a horta novamente, sob o disfarce da madrugada. Lourdes estava lá, como sempre, cuidando de suas plantas, como se fossem os únicos seres vivos em quem confiava. Ele reforçou a segurança, disse Rosa. Em rodeios, colocou balas novas na janela do escritório. Lourdes suspirou, o som de uma esperança murchando. Eu avisei que era impossível. Nada é impossível, respondeu Rosa. Lourdes, Volk. Ele me disse que Zeca ia para a cidade, para quem ele ia entregar os papéis. A polícia daqui é do Evandro. Lourdes olhou em volta, o medo habitual em seus olhos. Ele não confiava na polícia. Tinha o nome de um jornalista, um tal de Ricardo Alves, do Jornal da Chapada, um sujeito insistente que já tinha vindo aqui antes fazendo perguntas sobre as condições de trabalho. Evandro o expulsou sob a minha. Ricardo Alves, um nome, um objetivo concreto. Agora a Rosa sabia o que fazer com as provas se conseguisse pegá-las. E o guarda novo, o Valdir, perguntou Rosa, o que você sabe sobre ele? Não muito, disse Lourdes. Apareceu há uns meses. Dizem que a família dele na cidade tinha uma dívida com gente perigosa. Evandro comprou a dívida. Agora o rapaz trabalha para pagar. Vive com medo. Era a confirmação que Rosa precisava. Medo e dívida. As duas correntes que prendiam todos à fazenda Soluente. Mas correntes também podiam ser usadas para puxar alguém para o seu ele. O plano agora tinha 2 frentes. Conseguir os livros e ter para quem entregá-los. Para a primeira, ela precisava de Valdir. Para a segunda, precisava chegar até o Ricardo Alves, sem que Evandro soubesse. Naquela noite, ela interceptou Valdir na estrada de terra, que levava para fora da fazenda. Ela não se escondeu, simplesmente ficou parada no meio da estrada, uma silhueta contra o crepúsculo, o faro. Ele da moto de Valdir iluminou e ele freou bruscamente a moto derrapando na poeira. Quem é você? O que está fazendo aqui? Ele perguntou a mão instintivamente, indo para o revólver. No Colder, meu nome é Rosa. Eu trabalhava aqui. Valdir a reconheceu. A notícia sobre a vaqueira que derrubou o patrão havia se espalhado como fogo em palha seca. O medo em seu rosto se misturou com curiosidade. Você é louca de ainda estar por aqui? O patrão mandou seus homens te caçarem. Os homens dele são Cícero e você. E você não me parece um caçador, disse Rosa a voz calma. E lá ficou em silêncio, a mão ainda perto da arma, mas sem a convicção de antes. Eu vi você no vilarejo, continuou Rosa. Vi sua esposa e seu filho. Eles parecem boas pessoas. Eles sabem que tipo de trabalho você faz aqui. Sabem que você protege um homem que faz gente sumir. A acusação o atingiu como um soco. O rosto de Valdir se fechou. Cala a boca. Você não sabe de nada da minha vida. Eu sei. E que você está preso aqui, assim como todos os outros.
sei da sua dívida. Evandro não é seu patrão, Valdir, ele é seu dono. E quando ele não precisar mais de você, ou quando você souber demais, vai ter o mesmo fim do Zeca. Eu não sei de Zeca nenhum. Ele retrucou, a voz um pouco alta demais, traindo seu nervosismo. Sabe sim, disse Rosa, dando um passo à frente, entrando no círculo de luz do farol. Você sabe, tem medo de ser o próximo. Eu estou oferecendo uma saída, não para mim, para você, para sua família. Que saída? Me juntar a uma empregada fugitiva para acabar morto, N. Os dois. A alternativa é continuar sendo o cachorro de guarda dele até o dia em que ele decidir te sacrificar, disse Rosa, as palavras duras e diretas. Eu vou entrar naquela casa, vou pegar os livros que provam ser Rhymes dele, com ou sem a sua ajuda. A diferença é que com a sua ajuda, você pode garantir que sua família tenha um futuro livre. Sem ela, você reza para não ser o próximo da lista. Ela o encarou, deixando as palavras fazerem efeito. Ela não pediu uma resposta, não o ameaçou, apenas apresentou os fatos como eram. Pense nisso, Valdir, pense no seu filho. Que tipo de homem você quer cá? O ele veja quando crescer? Rosa se virou e caminhou para a escuridão da cainga, deixando-o sozinho no meio da estrada. O motor da moto roncando baixo, a luz do farol cortando a poeira. Valdir ficou ali, por um longo tempo paralisado. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente, misturando-se com o rosto de sua esposa e o choro de seu bebê. Ele olhou na direção da casa grande, a fortaleza iluminada de seu mestre, e depois para a escuridão que engoliu Rosa pela primeira vez. Ele não sabia qual dos dois o assustava mais, a ameaça conhecida de Evandro ou a perigosa promessa de liberdade que aquela mulher representava, sua lealdade construída sobre o medo começava a rachar. Valdir dirigiu para casa naquela noite, mas a imagem de Rosa na estrada não o abandonou. A cabeça dele era um turbilhão. As palavras dela ecoavam, misturadas com as ordens brutais de Evandro e o choro de seu filho. Ao chegar em casa, sua esposa Ana o esperava com uma expressão preocupada. Você está álido, Valdir? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, ajeitando o bebê adormecido no ombro. Ele forçou um sorriso. Não sou o cansaço de sempre, mas Ana o conhecia. Ela tocou seu rosto. Esse trabalho está acabando com você. Não é só cansaço, é medo. Eu vejo nos seus olhos. Todo dia você sai e eu não sei se você volta. Esse homem, Evandro, as pessoas do vilarejo falam coisas. Hão só boatos. Ele mentiu, mas a mentira soou fraca até para ele. Boatos não fazem um homem bom, como você tremer ao ouvir o nome do patrão. Ela disse, a voz suave, mas firme. Eu preferia cá. Ou a gente passasse fome a te ver assim, pelo nosso filho Valdir. Ele precisa de um pai, não de um fantasma. As palavras dela foram o empurrão que faltava. Ana não sabia, mas ela tinha acabado de selar o destino de Evandro Monteiro. Valdir olhou para o rosto sereno de seu filho e a decisão se solidificou em seu peito. Ele não seria o próximo Zeca. Ele não deixaria seu filho crescer. Rafão com um pai que era um capacho de um criminoso. No dia seguinte, durante sua ronda, Valdir agiu. Ele caminhou até um velho umbuzeiro na divisa da propriedade, um ponto que ele sabia que Rosa, com seu conhecimento do terreno, poderia estar observando. Ele tirou um lenço vermelho do bolso, o mesmo que Ana usava para amarrar o cabelo, e o amarrou em um galho baixo. Era um sinal, um sina. Ele de que ele estava dentro. Ele esperou a noite cair com ela. A ansiedade. Ele fez sua ronda como de costume, o coração batendo descompassado. Quando passou pelo umbuzeiro novamente, o lenço havia sumido. 2 minutos depois, uma pedra do tamanho de um punho caiu suavemente a poucos metros dele, vinda da escuridão. Era o chamado. Valdir se afastou da área iluminada. O rai foi pendurado no ombro, parecendo pesar 1 tonelada. Ele encontrou Rosa esperando nas sombras do galpão abandonado. Eu vi o sinal, disse ela sem preâmbulos. Eu vou ajudar, disse Valdir, a voz firme pela primeira vez em meses. Mas tem que ser rápido e tem que dar certo. Se ele descobre, ele mata a mim e a minha família. Eu sei, respondeu Rosa. O que eu preciso é simples.
uma janela de oportunidade. 5 minutos dentro do escritório, nada mais. Impossível, disse Valdir, balançando a cabeça. Cícero não sai da varanda e Evandro tem sono leve. Com as grades novas na janela, a única entrada é pela porta principal, que passa direto por eles. Ou pela porta dos fundos, que fica trancada e tem alarme. Você consegue desligar o alarme? Perguntou Rosa. Consigo por alguns minutos, M. Mas ainda tem Cícero e o patrão? Rosa pensou por um momento a mente tática de lutadora, analisando as defesas do oponente. Então, nós não vamos passar por eles. Nós vamos tirá-los de zero. Precisamos de uma distração, algo grande o suficiente para tirar os dois. Dá-se essa ponto T o quê? Um incêndio? Sugeriu Valdir hesitante. Não, muito arriscado e destrutivo, algo que ameace o bem mais precioso de ele depois do dinheiro, o gado. O plano se formou rapidamente na cabeça dela. Amanhã à noite, Evandro recebe os compradores da capital. João me contou, ele vai estar ocupado exibindo o rebanho premiado. É a nossa chance. O que você vai fazer? Perguntou Valdir. Vou criar um estouro, não do rebanho premiado. Seria óbvio demais. Vou soltar o gado do pasto norte, o mais selvagem. Vou guiá-los na direção da cerca leste, a mais fraca. O barulho vai parecer que centenas de cabeças de gado estão fugindo. Evandro e Cícero vão correr para lá. É a única coisa que o tiraria de perto. Da casa numa noite de negócios, dinheiro se movendo. Valdir encarou, impressionado com a audácia do plano. E enquanto eles estiveram lá, você desliga o alarme da porta dos fundos. Eu entro, pego os livros e saio. 5 minutos, você religa o alarme e volta para o seu posto como se nada tivesse acontecido. Quando eles voltarem, furiosos com o prejuízo do gado, os livros já estarão longe. O plano era arriscado, cheio de variáveis, mas era o único que tinham, certo? Concordou Valdir. Amanhã à noite, quando ouvir o barulho do gado, eu tenho 10 minutos antes de ter que religar o alarme, antes de se ararem. Rosa tinha um último pedido. Preciso que você entregue algo para o João, o vaqueiro mais velho. Diga que é da minha parte. Diga que é para a filha dele. Ela entregou a Valdir um pequeno envelope. Dentro havia todo o dinheiro que ela havia economizado nos últimos anos. Não era muito, mas era o suficiente para a viagem. Nos remédios, havia também um bilhete com o nome Ricardo Alves, Jornal da Chapada e um endereço na cidade vizinha. No dia seguinte, Rosa não ficou parada. Ela se moveu para a cidade, não a principal, mas um povoado menor, onde ninguém a conhecia. Usando parte do pouco dinheiro que lhe restava, comprou um celular simples, pré-pago, fez uma única ligação. Jornal da Chapada. Bom dia, Ricardo Alves. Por favor, a voz do outro lado era cética. Kenji, gostaria. Diga a ele que é sobre a fazenda Sopoente. Diga que tenho provas sobre o que aconteceu com Zeca. Houve uma pausa. Ela ouviu um murmúrio e em seguida uma nova voz mais grave e atenta. Aqui é Ricardo. O que você tem? Ainda nada, disse Rosa, mas terei. Breve fique pronto. Um homem chamado João vai te procurar. Confie nele e aconteça o que acontecer. Não venha para a fazenda. Espere-o. Contato dele. Ela desligou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. A segunda peça do plano estava em movimento. A noite caiu tensa, carregada de eletricidade. Luzes extras foram acesas na casa grande. Carros caros estavam estacionados perto da varanda. Rosa, escondida na escuridão do pasto norte, observava tudo. Ela podia ouvir as risadas e a música vindo da festa de Evandro. Então, ela começou a se mover. Com a habilidade de uma vida inteira no campo, ela contornou o rebanho, usando sons baixos e movimentos precisos para agitá-los, para direcioná-los. O gado ficou inquieto, sentindo a presença estranha na escuridão. Com um movimento final calculado, ela abriu a porteira que levava à cerca leste. Depois, com um grito agudo que cortou a noite, ela incitou os animais líderes. O efeito foi instantâneo. O chão tremeu. Um rugido baixo de centenas de cascos batendo na terra seca ecoou pela fazenda. O estouro havia começado.
Na casa grande, a música parou abruptamente. Rosa viu as luzes das lanternas se acenderem. Gritos e ordens foram ouvidos. Evandro e Cícero saíram correndo da varanda, seguidos por outros homens. Eles pularam em uma caminhonete e aceleraram na direção do barulho, levantando uma nuvem de poeira. Era o sinal. Rosa correu na direção oposta, em direção aos fundos da casa, agora silenciosa. Seu coração batia no ritmo dos cascos distantes. Ela chegou à porta dos fundos, uma pequena luz verde acima da maçaneta. Piscou e se apagou. Valdir cumprira a sua parte. Ela girou a maçaneta. A porta se abriu. O interior da casa era escuro e silencioso. O cheiro de cera de chão e comida cara pairava no ar. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e se viu no coração do território inimigo. O relógio estava correndo. Ela tinha 5 minutos. Rosa se moveu pela escuridão da casa com a disciplina de uma predadora. Seus pés descalços não faziam barulho no piso de madeira encerada. Ela confiou na breve descrição de Lord sobre a planta da casa. Virando à esquerda no corredor principal, a porta do escritório estava entreaberta. 1 minuto se fora, ela entrou. O cheiro de uísque e charuto era forte. A única luz vinha da fresta da cortina, iluminando partículas de poeira no ar. Seus olhos se ajustaram. Rapidamente, a mesa de mogno, as prateleiras de livros e em um canto, um cofre de aço grande e imponente, uma armadilha para amadores. Evandro era arrogante, mas não estúpido. Ele não guardaria seu segredo mais sujo em um lugar tão óbvio. Ela ignorou o cofre. Seu alvo era a mesa. As gavetas estavam todas trancadas. Ela pusou com força, mas a madeira maciça não cedeu. Perder tempo com as fechaduras era um erro. Ela olhou ao redor, procurando algo para usar como alavanca. Na lareira, um atiçador de ferro pesado, sólido, 2 milhas. Nutos. Ela enfiou a ponta do atiçador na fresta da gaveta central e usou seu peso corporal. A madeira gemeu em protesto. Um estalo alto ecoou na sala silenciosa. A fechadura quebrou. Rosa congelou ouvindo nada. Apenas o som distante do gado e dos gritos dos homens. Ela abriu a gaveta. Dentro, papéis de negócios, contratos de venda de gado, nada de extraordinário. Ela passou para a próxima, repetindo o processo. Mais papéis. A frustração começou a surgir. Teria ela errado? Os livros estariam no cofre. Afinal, 3 minutos. Seu tempo estava acabando. Ela parou, forçando-se a pensar como Evan. Onde um homem como ele, que confiava apenas em si mesmo, esconderia algo vital perto dele, sempre perto. Seus olhos correram pela sala novamente e pousaram em um pequeno bar no canto, garrafas de whisky e caras alinhadas. Havia um pequeno compartimento embaixo, quase invisível, uma adega climatizada para vinhos, algo que não combinava com o resto do ambiente rústico. Ela se aproximou e abriu a portinhola de vidro, atrás das garrafas. Na parede do fundo, havia um painel de madeira que parecia ligeiramente desalinhado. Ela empurrou as garrafas para o lado e forçou o painel. Ele se abriu, revelando um compartimento secreto, e lá dentro 3 cadernetas de capa preta e um maço de documentos amarrados com um barbante. Bingo! Ela agarrou as cadernetas e os papéis e andou-os dentro da camisa. O material era mais volume do que ela esperava. 4 minutos. Lá fora, no jardim, Valdir olhava para o relógio. Cada segundo parecia 1 hora. Ele ouviu o estalo da gaveta que, brando e seu sangue gelou. Ele rezou para que ninguém mais tivesse ouvido. A imagem de sua esposa e filho passou por sua mente. O que ele estava fazendo era loucura, mas a imagem de Rosa, firme e destemida, lhe deu uma estranha força. Ele tinha que confiar no plano. Longe dali, na cerca leste, Evandro via seu gado se dispersar na escuridão. O prejuízo seria enorme. Cícero estava ao seu lado, gritando ordens para os outros vaqueiros. Isso não foi acidente, patrão, disse Cícero, os olhos estreitos. A porteira foi aberta e o gado foi assustado na direção certa. Alguém fez isso. A fúria de Evandro deu lugar a um frio calculista. Seus olhos se voltaram na direção da casa grande. Agora, uma silhueta distante e silenciosa. A festa, os compradores, o estouro,
a vaqueira. Aí as peças se encaixaram em sua mente com uma clareza aterrorizante. A mulher, ele sibilou, é ela, é uma distração. Vamos voltar agora. Eles pularam na caminhonete, deixando os outros voo. Nis para trás para lidar com o gado. O motor rugiu e o veículo disparou pela estrada de terra, os faróis cortando a noite. Rosa estava saindo do escritório quando ouviu o som distante do motor se aproximando. Era mais rápido do que ela previra. Ela correu pelo corredor, o coração na garganta, chegou à porta dos fundos, abriu e saiu para a noite. A luz verde do alarme estava apagada. Ela se virou e fechou a porta com cuidado, sem fazer barulho. No momento em que o trinco se encaixou, a luz verde piscou e voltou a acender. Valdir tinha religado o sistema segundos depois. Os faróis da Hilux varreram o jardim dos fundos. Rosa se jogou atrás da mesma moita de espinheira de antes, o corpo pressionado contra a terra, os espinhos arranhando sua pele. A caminhonete F freou bruscamente. Evandro e Cícero saltaram, armas em punho. Verifique o perímetro, ordenou Evandro. Eu vou para o escritório. Cícero começou a circular a casa, sua ele. Lanterna potente cortando as sombras. Rosa prendeu a respiração. O feixe de luz passando a centímetros de seu esconderijo. Ela podia sentir o cheiro do suor de Cícero, o som de suas botas na grama seca. Ele parou, olhando diretamente para a moita. Rosa preparou seu corpo, pronta para lutar se fosse descoberta. Mas então ele se moveu, continuando sua ronda. Dentro da casa, Evandro correu para o escritório. Ele acendeu a luz e, à primeira vista, tudo parecia normal, mas seu olhar treinado notou imediatamente a marca na gaveta central da mesa, o atiçador de ferro fora do lugar. Ele caminhou até a mesa, o rosto uma máscara de fúria controlada. Ele pusou a gaveta quebrada, vazia de interesse. Ele foi até o bar, abriu o compartimento secreto vazio. Um som baixo, gutural, escapou de sua garganta. Não era um grito, era o rosnado de um animal. Ferido, ele varreu as garrafas de uísque da prateleira com um golpe violento do braço. Vidro e líquido caro se estilhaçaram no chão. Cícero entrou correndo. Patrão, o que foi? Ela esteve aqui, disse. Evandro, a voz perigosamente calma. Ela pegou tudo. Ele se virou para Cícero, os olhos queimando de ódio. Ela não fez isso sozinha. Alarme não disparou. Temos um traidor. Seu olhar foi para a janela, para o jardim dos fundos. Quem estava de guarda aqui hoje? Valdir, respondeu Cícero, a compreensão surgindo em seu rosto. Achei-o. Ordenou Evandro. Traga-o para mim vivo e mande os outros homens se espalharem. Ninguém entra ou sai desta fazenda. Eu quero aquela mulher. Eu não me importo como, mas eu a quero e quero acabe. Sai do traidor em uma bandeja. Rosa, ainda escondida, ouviu a ordem abafada. Ela sabia que o tempo de se esconder havia acabado. A caçada havia começou. Ela precisava sair da propriedade antes que a unha fechassem completamente. Ela recuou lentamente. Usando a distração da busca de Cícero por Valdir, ela não foi para o galpão, foi para o riacho, a água corrente mascarando seus sons. Ela seguiu o curso d'água que passava por baixo da cerca principal em uma manilha de drenagem. Era sua única saída. Enquanto isso, João, em sua pequena casa, ouvia o caos. Eles seguravam envelope. Valdir lhe entregara. Ele o abriu. O dinheiro fez chorar de alívio e medo. Ele olhou para sua filha, que dormia febrilmente. O bilhete com o nome do jornalista era sua única esperança. Ele sabia o que tinha que fazer antes do amanhecer. Ele e sua filha precisavam desaparecer. À noite, na fazenda Sopoente, não era mais de festa, mas de guerra. Lanternas cortavam a escuridão em todas as direções. Gritos de homens ecoavam pelos pastos. E no centro de tudo, Evandro Monteiro estava em seu escritório destruído, planejando uma vingança que não seria apenas sobre ele recuperar seus segredos, mas sobre aniquilar a mulher que ousou desafiar seu poder e quebrar seu mundo. A água gelada do riacho foi um choque brutal, limpando a poeira e o suor, mas não a tensão e se agarrava a cada músculo de Rosa. Ela se arrastou pela manilha de drenagem, o espaço apertado e o cheiro de lodo a sufocando. Quando emergiu do outro lado da cerca, estava encharcada, tremendo de frio e adrenalina.
mas estava livre, livre da fazenda, mas não da caçada, que agora se espalhava como um incêndio atrás dela, os documentos e cadernetas, um volume incômodo sob a camisa. Molhada, eram sua única arma e seu maior perigo. Ela se embrenhou na cainga, a vegetação espinhosa rasgando suas roupas e arranhando sua pele emas de lugares. Mas ela mal sentia dor. Cada passo era impulsão, ado por um instinto de sobrevivência que dominava todos os outros sentidos. Guiada pelas estrelas e pelo conhecimento da terra, ela correu por quase uma hora, o fôlego queimando os pulmões. Finalmente, encontrou refúgio em uma pequena gruta de pedra, sua entrada escondida por um denso mataga de avelôs. Ali, na escuridão úmida, ela desabou contra a parede fria, permitindo-se uma única. A respiração profunda, com as mãos trêmulas, ela retirou as cadernetas. A umidade havia enrugado as capas, mas o conteúdo estava intacto. Usando a luz fraca da tela do celular, ela abriu a primeira. A caligrafia de Evandro era apertada, agressiva. A primeira seção era um registro meticuloso da servidão. Nomes de trabalhadores, João, Lourdes e dezenas de outros que ela conhecia de ver. Isto estavam listados ao lado de valores de dívidas que cresciam com juros absurdos. Farinha, feijão, remédios, tudo vendido a preços inflacionados. Era a matemática da escravidão. Na SEG. 1 da seção. Anotações codificadas. Carga branca, 50 caixas. Entrega noturna, Rio São Francisco. Acerto com DM, Juazeiro. Não eram anotações sobre gado, eram registros de contrabando, lavagem de e dinheiro, uma operação criminosa que usava a fazenda como fachada. Rosa folheou as páginas, a dimensão dos crimes se revelando sob a luz fraca do celular. Então, na última página da TERC, era a caderneta, ela encontrou um nome isolado, Zeca, abaixo. Anotações curtas, insubordinação, curiosidade excessiva, contato com o jornalista e, por fim, uma data e 2 palavras escritas com uma força que quase rasgou o papel. Conta encerrada. Um calafrio percorreu a espinha de Rosa. Não era uma anotação financeira, era uma sentença de morte. Aquele livro não era apenas prova de crimes financeiros, era a confissão fria de um assassinato. A luta dela não era mais por sua própria dignidade ou pela humilhação de um chicote. Era pela memória de um homem que ela nunca conheceu, pela liberdade de um velho vaqueiro e pela vida de um jovem guarda que arriscou tudo. A ex-campeã de jiu-jitsu, que havia abandonado os tatames em busca de paz, encontrou sua verdadeira luta ali naquela grou. Tá escura, o peso em suas mãos era maior que o de qualquer medalha. Enquanto Rosa descobria a verdade, Valdir enfrentava as consequências. Cícero não demorou a encontrá-lo. Ele não estava em seu posto de vigia. Estava perto da cerca dos fundos, tentando parecer casual, mas seu nervosismo era palpável. O patrão quer falar com você, disse Cícero, a voz desprovida de emoção. Não era um convite. Valdir não resistiu. Ele sabia que fugir era inútil. Deixou que Cícero o levasse não para a casa grande, mas para um galpão de armazenamento escuro e com cheiro de fertilizante. Amarraram suas mãos a uma viga de madeira. Minutos depois, Evandro entrou. Sua fúria não era quente e explosiva como no pátio. Era um gelo cortante. Eu te dei um trabalho, Valdir. Te tirei de uma dívida que ia de engolir. Começou Evandro circulando ao redor dele. E é assim que você me paga, ajudando uma vagabunda a me roubar? Valdir manteve o queixo erguido, o rosto uma máscara de desastre. Ah, o aterrorizado. Eu não sei do que o senhor está falando. A bofetada de Evandro foi tão rápida que Valdir mal a viu chegar. O som estalou no galpão silencioso. Não minta para mim, Evandro. Rosnou. O alarme foi desligado. Você era o único com o código. Onde ela está? Valdir cuspiu um filete de sangue. Ou não sei onde ela está. Evandro repetiu cada palavra um golpe. Ele fez um sinal P. Era Cícero que se aproximou com um alicate de metal pesado. Você tem uma mulher, não é? Ana, e um bebezinho. Seria uma pena se a dívida que eu comprei voltasse para o antigo dono. Ouvi dizer que eles não são tão pacientes quanto eu. O corpo de Valdir tremeu. Mas ele pensou nas palavras de Rosa, pensou no futuro de seu filho. Se ele falasse agora, sua família estaria marcada para sempre
vivendo só. Deu o jogo de Evandro. Seu silêncio era a única chance. Eles não estão mais no vilarejo. Foram embora hoje cedo. Você nunca vai encontrá-los. A revelação enfureceu Evandro. Ainda M. Mas o traidor havia planejado sua fuga. A raiva gelada deu lugar ao ódio puro. Então você não tem mais nada a perder, Cícero. Faça falar. Longe dali, João corria contra o tempo. Ele acorde. Ou a filha com um toque gentil. Vamos fazer um passeio, meu amor, sussurrou. Ele a enrolou em um cobertor e saiu pela porta dos fundos. A fazenda estava viva com o som da caçada. João evitou as estradas usando trilho, as que só os vaqueiros mais antigos conheciam. Cada estalo de um galho soava como um tiro. Uma vez ele se jogou no chão, cobrindo a filha com o corpo, quando o facho de uma lanterna varreu a área. Ele ouviu os homens de Evandro gritando o nome de Rosa. O medo era um gosto amargo em sua boca, mas toda vez que sentia a respiração febril da filha em seu pescoço, uma nova onda de coragem o inundava. Por anos, ele fora um homem quebrado pelo medo. Esta noite ele era um pã. Essa era a sua superação. Após horas de caminhada, ele chegou à estrada principal. O primeiro ônibus da madrugada passaria em breve. Ele se escondeu e esperou, rezando para que a liberdade chegasse antes dos homens de Evandro. Quando os faróis do ônibus finalmente apareceram na curva, o alívio foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Ele subiu, pagou a passagem com o dinheiro de Rosa e sentou-se no fundo invisível. A cada quilômetro que os afastava da fazenda Sopoente, ele sentia o peso de anos de opressão começar a se dissipar. O primeiro raio de sol encontrou Rosa na entrada da gruta. A noite de terror havia passado, mas o dia trazia um perigo diferente, mais exposto. Ela não podia ficar ali. Os homens de Evandro conheciam a região tão bem quanto ela. Era uma questão de tempo até que vasculhassem cada fenda de pedra. Com os músculos rígidos e o corpo coberto de arranhões, ela se forçou a ficar de pé. A missão era clara: chegar à cidade e encontrar o jornalista Ricardo Alves. Ela guardou as cadernetas em um saco plástico que encontrou no lixo da gruta. Amarrou bem para proteger da umidade e o escondeu sob a camisa novamente. Cada passo para fora do abrigo era um risco calculado. Ela se moveu pela vegetação, evitando as trilhas e seguindo o contorno das colinas até avistar a estrada de asfalto que ligava os vilarejos à cidade de Juazeiro. A estrada era uma linha de perigo. As caminhonetes de Evandro poderiam passar a qualquer momento. Então, ela esperou escondida por quase uma hora. Viu 2 carros da fazenda passarem em alta velocidade na direção da cidade, provavelmente para vigiar a rodoviária. A fuga de João tinha sido a jogada certa. Com a atenção dividida, a rede de Evandro teria buracos. Foi quando ouviu o ronco pesado de um motor se aproximando. Era um caminhão antigo, carregado de melões. Lutando para subir a ladeira, era a sua única chance. Rosa saiu do mato e fez sinal. O caminhoneiro, um homem de meia idade, com o rosto queimado de sol, a olhou com desconfiança, mas parou o veículo alguns metros à frente. Problema, moça? Ele perguntou da janela a voz grave. Meu carro quebrou uns quilômetros para trás. Preciso chegar em Juazeiro. Mentiu Rosa. O homem a examinou. Viu as roupas rasgadas, o cabelo emaranhado, os arranhões. Você não parece que saiu de um carro? Parece que saiu de uma briga com um gato do mato. Ele olhou para trás na direção da fazenda Sopoente. Você não é uma das funcionárias do coronel Evandro? Havia um tom de desprezo na palavra coronel. Eu era, respondeu Rosa sem desviar o olhar. Não sou mais. O caminhoneiro ponderou por um segundo, depois abriu a porta do passageiro. Entra aí rápido. Não gosto de ficar parado nesta estrada. O diabo tem muitos olhos por aqui. Rosa subiu. O alívio foi imenso. Obrigada. Meu nome é Não Quero Saber Seu Nome. Ele a cortou sem grosseria. Quanto menos eu souber, melhor para nós dois. Só sei que qualquer um que arruma problema com Evandro Monteiro deve ter um bom mote. Vou. Deixo você na entrada da cidade. O resto é com você. Enquanto o caminhão ganhava velocidade, Rosa olhava a paisagem familiar se distanciar pela janela, sentindo-se uma fugitiva em sua própria terra. Naquele exato momento, o ônibus de João rangia ao parar no terminal rodoviário de Juazeiro.
O choque cultural foi imediato. O silêncio do sertão foi substituído pelo barulho de buzinas, pregões de vendedores e o murmúrio de centenas de pessoas. A João, segurando a filha adormecida, sentiu-se pequeno e perdido. Ele desceu do ônibus e ficou parado, desorientado, até que um guarda o cutucou para sair do caminho. Com o endereço do bilhete amassado na mão, ele começou a perguntar. As pessoas o olhavam com indiferença, mas um vendedor de picolé apontou a Diris. Do centro. A caminhada foi longa e estressante. A febre da filha parecia piorar com o calor da cidade. Finalmente ele encontrou a rua. O jornal da Chapada ocupava uma sala modesta no segundo andar de um prédio antigo. Ele subiu as escadas com as pernas pesadas e entrou. A redação era pequena, com 3 mesas, pilhas de papel e o cheiro de café forte. Um jovem de óculos o olhou por cima. Do computador? Pois não, eu procuro ser Ricardo Alves, disse João. A voz rouca de cansaço. O jornalista, um homem na casa dos 40 anos, de barba por fazer e olhar cético, levantou-se de sua mesa no fundo da sala. Sou eu. O que o senhor deseja? Meu nome é João. Uma moça, uma amiga me mandou aqui. Ela disse que o senhor entenderia. É sobre a Fazenda Sol. Poente. O nome da fazenda fez o Ricardo ficar tenso. Ele se lembrava da hostilidade de Evandro, das ameaças veladas. Eu já estive lá, não fui bem recebido. O que é de novo? Coisas ruins, seu Ricardo, coisas que o senhor. Ele precisa saber. João colocou a filha, que começava a resmungar em uma cadeira velha. Ele se aproximou da mesa de Ricardo, a voz baixando para um sussurro urgente. Zeca, o rapaz que sumiu há 2 anos. Eles o ataram. Evandro matou. O Ricardo recuou, o ceticismo lutando contra o instinto de repórter. Isso é uma acusação muito grave. Meu amigo, o senhor tem provas? A prova está vindo. A Rosa Atan, ela pegou os livros dele, os livros onde ele anota tudo. A dívida da gente, os negócios sujos e a morte do Zeca. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Ela arriscou tudo. Seu Ricardo, ela me deu dinheiro para trazer minha filha para o médico. Ela só pediu para eu vir aqui e te avisar para você ficar pronto. A sinceridade desesperada de João era inegável. O Ricardo olhou para a criança doente, para o rosto sofrido do velho vaqueiro. Aquilo não era uma história inventada, era real. Certo, João? Certo. Primeiro vamos levar sua filha a um posto de saúde. Depois vou. Você vai me contar tudo desde o começo. Na fazenda, a paciência de Evandro havia se esgotado. Valdir estava caído no chão do galpão, o rosto inchado e ensanguentado, mas ainda se recusava a falar. Se Cero estava ao lado, o alicate na mão, ele não vai abrir a boca. Patrão, disse Cícero. Evandro chutou um saco de sementes, a frustração explodindo. Inútil, todos eles. Ele pegou o celular. E meus homens não a encontram. A polícia vai. Ele discou um número. Martins, é Evandro. Preciso de um favor. Aquela vaqueira que te falei, ela me roubou documentos importantes e agrediu um dos meus homens. Quero que você emita um alerta, assalto à mão armada e tentativa de homicídio. Mande a foto dela para todas as patrulhas. Quero essa mulher encontrada até o fim do dia, do outro lado da linha. O delegado Martins hesitou por um instante. Tentativa de homicídio? Evandro, isso é pesado. Faça o que eu estou mandando, Martins. Ou você prefere que lembre ao seu superior sobre aquele carregamento que desapareceu do seu pátio no mês passado? Ameaçou Evandro. O silêncio do delegado foi sua resposta. Entendido. Vou colocar todos os meus homens na rua. Evandro desligou um sorriso. Cruel no rosto. Agora não era mais uma caçada particular, era uma operação policial oficial. Rosa não tinha para onde correr. Na entrada de Juazeiro, o caminhão de Zé parou. É aqui que a gente se despede. Moça, boa sorte. Você vai precisar. Rosa desceu agradecida. Ela estava na cidade, mas agora era uma caça oficial. Ela entrou na primeira loja de roupas baratas que viu e comprou uma calça jeans, uma camiseta e um boné. No provador, trocou de roupa e cortou seu longo cabelo com uma tesoura de unhas, deixando-o curto e irregular.
Olhou-se no espelho, era uma estranha, uma fugite. Iva Ponto, com a nova aparência, ela se sentia um pouco mais segura. Caminhou até um orelhão no final da rua, o coração martelando. Discou o número do Jornal da Chapada. A voz do jovem. Me atendeu. Jornal da Chapada. Bom dia. Ricardo Alves. Por favor. É urgente. Houve uma pausa. Ela ouviu a voz de Ricardo ao fundo. Pode passar? Alves. Aqui é a mulher da fazenda, disse Rosa a voz baixa. O vaqueiro. Ele chegou aí. Chegou, respondeu Ricardo. A voz agora carregada de intensidade. Ele me contou onde você está. Você está segura? Por enquanto, mas não por muito tempo. Eles vão me caçar como um animal. Eu tenho os livros, tenho tudo. Precisamos nos encontrar. Não venha para cá. A polícia já está rodando a área. Evandro virou o jogo. Você agora é uma criminosa procurada. A notícia caiu como uma pedra no estômago de Rosa. Escute, tem uma capela abandonada na estrada velha para Petrolina, uns 5 quilômetros ao norte da cidade. Ninguém vai lá. Me encontre lá em 2 horas. Vem. Com cuidado e, por Deus, não fale com mais ninguém. Ou desligou o telefone, o aviso de Ricardo ecoando em sua mente. Criminosa procurada. A ironia era cruel. Ela que buscava justiça, agora era a caça. O boné afundado na cabeça, ela se misturou à multidão do mercado central, um fantasma entre os cheiros de frutas e especiarias. Ela precisava sair da cidade rápido. A estrada velha para Petrolina era sua única rota de fuga e, ao mesmo tempo, seu destino final. Ela caminhou até a beira do rio, onde barqueiros ofereciam travessias para o outro lado, para a cidade vizinha. Era uma rota menos vigiada que as pontes, por algumas moedas. Um barqueiro a levou em seu barco pequeno e enferrujado. Durante a travessia, ela viu uma viatura da polícia parada na cabeceira da ponte principal. Confirmando as palavras de Ricardo. Evandro havia fechado a cidade. Do outro lado, já em Pernambuco, ela se sentiu um pouco mais segura, mas sabia que a sensação era F. A alça começou a caminhar pela estrada de terra que corria paralela ao rio, na direção norte. O sol do meio-dia era impiedoso. Cada carro que passava levantando poeira fazia seu coração saltar. Enquanto isso, na redação do jornal, o Ricardo agia com uma urgência que não sentia há anos. Ele ligou para um contato seu na Polícia Civil em Salvador, alguém de confiança, de fora da esfera de influência de Evandro. Delegado Arruda Ricardo Alves. Estou com uma história que vai explodir o sertão, mas preciso de cobertura. Não posso confiar na polícia local. Ele resumiu a situação. Trabalho análogo à escravidão, contrabando e uma suspeita de assassinato. Tudo centrado em Evandro Monteiro. Tem uma testemunha ocular e a fonte principal com as provas físicas está a caminho de um encontro comigo. Mas ela está sendo caçada como uma fugitiva. Preciso que você se mova. E rápido. Houve uma pausa do outro lado da linha. Monteiro é peixe grande. Ricardo tem amigos em lugares altos. É por isso que estou te ligando. Arruda, se essa história vazar do jeito errado, minha fonte e eu estamos mortos. Preciso de uma equipe sua aqui, discreta, e preciso que você cheque os taters de um rapaz chamado Zeca, desaparecido há 2 anos. A mãe dele se chama Lourdes. Arruda concordou. A chance de pegar um peixe como Evandro era tentadora demais. Estou mandando 2 homens a pá. Isana, eles estarão aí em 3 horas. Não faça nada até eles chegarem e mantenha essa sua fonte segura. Ricardo desligou a adrenalina pulsando. Ele olhou para João, que estava sentado em um canto, o rosto exausto. Sua amiga corajosa, João, muito corajosa. A capela abandonada era uma ruína de adobe, o teto parcialmente desabado, cercada por um mato alto e seco. Rosa chegou primeiro. Ela inspecionou o local com o cuidado de um animal selvagem, procurando por qualquer sinal de armadilha. Não havia nada, apenas o silêncio e o zumbido dos insetos. Ela se escondeu em um canto escuro, a tiro. As do que restara do altar e esperou. Ricardo chegou 20 minutos depois. Ele estacionou seu carro velho a uns 100 metros de distância e caminhou o resto do caminho, olhando constantemente ao redor. Ele entrou na capela, os olhos tentando se ajustar à penumbra. Rosa, ele chamou em voz baixa.
Ela emergiu das sombras, a mão dentro da camisa perto das cadernetas. Ela o estudou, ele parecia cansado, mas Meus olhos eram atentos e inteligentes. Você é o Ricardo Alves? Sou. E você deve ser a mulher que virou o mundo de Evandro Monteiro de cabeça para baixo. Eu só quero que a verdade apare. Sá, disse ela, tirando o saco plástico de dentro da camisa. Está tudo aqui. As dívidas, o contrabando, a morte de Zeca. Ela entregou as cadernetas a ele. Ricardo as pegou com uma reverência quase religiosa. Ele abriu uma, depois outra, os olhos correndo. Pelas páginas, um assobio baixo escapou de seus lábios. Isso é dinamite. Com isso, nós não apenas o prendemos, nós o destruímos. Ele guardou as cadernetas em sua pasta. Precisamos sair daqui. Chamei reforços de Salvador, mas eles ainda vão demorar. Meu carro está ali. Quando eles se viraram para sair, o som de pneus cantando. No asfalto próximo os fez congelar. Uma Maus branca, idêntica à de Evandro, bloqueou a saída da estrada de terra que levava à capela. Em seguida, outra. As portas se abriram e Cícero desceu. De uma delas, pai foi em punho. Da outra, Evandro Monteiro saiu. O rosto vermelho de fúria. Ele não estava sozinho. O delegado Martins estava com ele, a expressão constrangida, mas a arma na mão. Parece que sua sorte acabou, jornalista, disse Evandro, a voz ecoando na quietude da tarde. E a sua também, vagabunda. Eles estavam cercados. Ricardo empurrou Rosa para trás, para dentro da casa. Eles não podem pegar esses livros. Ele sussurrou. Eles não vão, disse Rosa. Seus olhos não mostravam pânico, mas uma concentração intensa. A lutadora estava de volta. Quantos Evandro, Cícero, o delegado e mais 2 capangas. 5 contra 2. Estamos em desvantagem. 5 contra 1. Corrigiu Rosa. Você fica aqui e protege os livros. Não importa o que aconteça. Antes que Ricardo pudesse protestar, ela se moveu. Ela não correu para a porta da frente, mas para uma janela lateral, quebrada do lado oposto ao que eles estavam. Ela saltou para fora, aterrissando silenciosamente no mato árido. Evandro e seus homens avançaram em direção à entrada principal. Acabou. Rosa, saia com as mãos para cima, gritou o delegado Martins, a voz sem convicção. Ela não vai sair. Delegado, disse Evandro com um sorriso. Ela vai nos dar o prazer de ir buscá-la. Cícero e outro capanga entraram na capela pela frente. Evandro e o outro homem deram a volta por um lado, enquanto o delegado Martins, hesitante, cobria o outro, dentro da capela. Cícero viu Ricardo encolhido atrás do altar, onde ela está, jornalista. Ricardo não respondeu. Cícero avançou. Foi quando um vulto desceu do que restava do mezanino de madeira acima deles. Rosa caiu sobre o outro capanga, o impacto de seu corpo o levando ao chão. Com um movimento rápido, ela aplicou um mata-leão e o homem apagou em segundos. Cícero se virou surpreso e ergueu o rifle. Mas Rosa já estava em movimento. Ela chutou o cano da arma para cima. O tiro disparado acertou uma viga de madeira, levantando uma nuvem de pé. Poeira e cupins, ela usou o desequilíbrio de Cícero para se aproximar, agarrou seu pulso e o torceu com a mesma técnica que usou em Evandro, mas com mais força. O osso estalou, o rifle caiu no chão. Cícero gritou não de dor, mas de choque. Lá fora, ao ouvir o tiro e o grito, Evandro correu para a entrada. Ele viu Cícero no chão, o braço em um ângulo antinatural e o outro, capanga desacordado. Seus olhos encontraram os de Rosa, que estava de pé, no meio da capela, o pó caindo ao seu redor como uma névoa. Sua desgraçada. Ele rugiu erguendo sua pistola. Desta vez você não escapa. Ele mirou. Ricardo se jogou sobre as cadernetas para protegê-las. Com o corpo, Rosa não recuou. Ela se preparou. O corpo tenso como uma mola. O confronto final não seria com um chicote, mas com uma bala. Lá, a capela abandonada se tornou a ruína para o último ônibus. O dedo de Evandro se apertou no gatilho. O mundo pareceu desacelerar. Rosa não esperou o disparo. Ela se jogou para o lado, rolando no chão. O de terra batida no exato momento em que o estampido da pistola ecoou pelas paredes da capela. A bala atingiu o lugar onde ela estava.
levantando uma pequena nuvem de poeira. Você não pode se esconder para sempre, gritou Evandro, avançando para dentro da ruína. Do lado de fora, o delegado Martins ouviu o tiro e correu para a entrada, a arma em punho. Ele viu a cena, o Ricardão no chão, protegendo a pasta, 2 homens incapacitados e Evandro caçando Rosa entre os escombros. A situação havia saído completamente de controle. Rosa usou a cobertura de um pilar de adobe para se levantar. Ela estava desarmada e a distância entre ela e Evandro era grande demais para um ataque corpo a corpo. Seus olhos varreram o ambiente, procurando por qualquer coisa que pudesse usar. Havia pedaços de madeira, do teto caído, pedras soltas, mas nada que pudesse competir com uma arma de fogo. Evandro disparou novamente. A bala arrancou um pedaço do pilar perto da cabeça de Rosa. Ela sentiu a poeira e os fragmentos em seu rosto. Ele estava se aproximando. O sorriso de predador de volta ao rosto. Acabou a luta, vaqueira. Você me custou muito dinheiro hoje. Vou ter um prazer especial em terminar isso. Sir, foi então que Rosa viu, perto do altar meio enterrado nos escombros, estava o antigo sino de bronze da capela, arrancado da torre pelo tempo. Era pesado, maciço. Ao lado dele uma corda gru. Saipuída que um dia o sustentou. Uma ideia desesperada, quase suicida, se formou em sua mente. Ela olhou para Ricardo, que a encarava com olhos apavorados. Ela fez um sinal com a cabeça. Na direção da porta dos fundos, uma pequena saída quase bloqueada por destroços. A mensagem era clara. Fuja, Martins, cerque os fundos. Não deixe o jornalista escapar, gritou Evandro. Antecipa. Mudou o movimento. O delegado, agora totalmente comprometido com o lado de Evandro, correu para a parte de trás da capela. Ricardo estava preso. Rosa sabia que era tudo ou nada. Ela saiu de trás do pilar, não para fugir, mas para correr em direção ao sino. Evandro riu, achando que ela estava encurralada. Ele ergueu a arma para um tiro certeiro. Adeus, Rosa. Mas ela não parou no sino. Ela agarrou a corda grossa, correu em direção à parede mais intacta e, usando os buracos das pedras como apoio, começou a escalar. Anos de trabalho no campo haviam lhe dado uma força nos braços e perna. Essa que nenhum treino na cidade poderia igualar. Ela subiu com uma agilidade impressionante, a corda em mãos. Evandro a observou incrédulo. O que diabos ela está fazendo? Rosa chegou a uma viga de madeira, que ainda cruzava o topo da capela. Ela passou a corda por cima da viga, dando um nó rápido e seguro, uma técnica que aprendera para içar fardos de feno. A outra ponta da corda ela amarrou na alça do sino de bronze. Evandro finalmente entendeu o plano. Atire nela, gritou para o capanga que o acompanhava. O homem ergueu a arma, mas antes que pudesse atirar, o Ricardo, vendo sua chance, doou um punhado de terra e pedras nos olhos dele. O capanga gritou e disparou a esmo, errando o alvo. Rosa não perdeu tempo. Com toda a sua força, ela se jogou da viga, usando o seu próprio peso corporal como contrapeso. O sino de bronze, pesando mais de 100 quilos, ergueu-se do chão com um gemido metálico. Por um segundo, ele ficou suspenso no ar, diretamente acima de onde Evandro estava, paralisado pela audácia do plano. Então Rosa soltou a corda, o sino despencou. Não houve um estrondo, mas um baque surdo e pesado, quando o metal maciço atingiu Evandro. Ele não teve tempo de gritar. O impacto o esmagou contra o chão de terra. A pistola voou de sua mão, deslizando para perto dos pés de Rosa, que aterrissou com a agilidade de uma ginasta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cícero, com o braço quebrado, olhava a cena horrorizado. O outro capanga ainda tentava limpar os olhos. Do lado de fora, o delegado Martins ouviu o baque e entrou correndo. Ele vê Evandro no chão, imóvel sob o sino. Viu Rosa de pé, ofegante, a pistola de Evandro a seus pés. Ele ergueu a arma para ela. Parada, largue a arma. Ele gritou, a voz tremendo. Eugênio, não estou segurando arma nenhuma. Delegado, disse Rosa, a voz fria como gelo. Mas o senhor está apontando para uma mulher desarmada. E o seu patrão, parece que ele teve um acidente. Antes que Martins pudesse reagir, o som de sirene, se aproximando, cortou o ar.
2 carros descaracterizados subiram a estrada de terra em alta velocidade, bloqueando qualquer rota de fuga. Eram os homens do Delegue. Do Arruda, 2 policiais de Salvador, de colete e armas em punho, entraram na capela. Eles avaliaram a cena em um segundo. Um homem sob um sino, 2 capangas incapacitados, um Delegue. Do local apontando a arma para uma mulher e um jornalista protegendo uma pasta. Polícia Civil de Salvador, todos abaixem as armas, ordenou o líder da equipe. O delegado Martins hesitou por um momento, o mundo dele desmoronando. Ele olhou para o corpo de Evandro, para Rosa e, finalmente, para os policiais da capital. Ele lentamente abaixou sua arma e a colocou no chão. O jogo havia acabado. Ricardo se levantou, a pasta com as cadernetas segura em suas mãos. Ele caminhou até Rosa, que ainda olhava para o sino, para o homem que a havia humilhado, e que agora jazia esmagado, sob o peso de um antigo símbolo de fé. Você conseguiu, Rosa, disse Ricardo, a voz cheia de admiração. Você conseguiu. Rosa olhou para as próprias mãos. Elas tremiam, não de medo, mas da adrenalina que finalmente se dissipava. Ela não se sentia como uma heroína, sentia-se cansada, mas quando olhou para fora da capela, pro céu azul do sertão, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, um vislumbre de paz. A justiça, de uma forma brutal e definitiva, havia sido feita. A vingança estava completa, não com um tiro, mas com o peso da própria história. Ria daquele lugar, caindo sobre quem a profanou. A poeira na capela assentou, mas a poeira levantada pelo império caído de Evandro Monteiro levaria meses para baixar. A chegada da polícia de Salvador mudou tudo. O delegado Martins foi imediatamente detido. Suas alegações sobre Rosa ser uma criminosa desmoronando diante das evidências das cadernetas e do testemunho de Ricardo, Cícero e os outros. Os capangas foram presos no local. A morte de Evandro foi oficialmente registrada como acidental, ocorrida durante a perseguição a uma suspeita que agiu em legítima defesa. Ninguém se aprofundou muito. Todos os detalhes. A morte do tirano era para muitos um alívio. Uma semana depois, a matéria de Ricardo Alves foi publicada na capa do Jornal da Chapada e replicada por grandes veículos de comunicação do país. O título era simples e direto: O fim do coronel, escravidão e morte na fazenda Sopoente. A história, apoiada pelas anotações meticulosas de Evandro, expôs a rede de corrupção que ele comandava, políticos, empresários e policiais, cujas iniciais constavam nas cadernetas, foram investigados. O escândalo abalou as estruturas de poder da região. A fazenda Sopoente foi interditada aí, após um longo processo judicial. Desapropriada para fins de reforma agrária, as dívidas dos trabalhadores registradas nos livros de Evandro foram anuladas. Pela primeira vez em gerações, eles estavam livres. Rosa passou as semanas seguintes sob proteção policial em Salvador, prestando depoimentos detalhados. As acusações forjadas contra ela foram retiradas. Ofereceram a ela um lugar no programa de proteção a testemunhas, uma nova identidade, uma nova vida longe de tudo. Ela recusou. Meu lugar não é me escondendo, disse ela ao delegado Arruda. 3 meses depois, ela voltou, não para a fazenda, mas para o pequeno vilarejo próximo. A notícia de seu retorno se espalhou rapidamente. As pessoas que antes baizavam a cabeça, agora olhavam com uma mistura de reverência e gratidão. Ela encontrou João em frente à pequena venda do vilarejo. A filha dele corria por perto, parecendo saudável e forte. O velho vaqueiro, que antes andava curvado pelo peso da vida, agora tinha postura ereta. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu Rosa. Nós achamos que você não ia mais voltar, disse ele, a voz embargada. Eu prometi que a briga estava só começando, respondeu Rosa com um sorriso cansado. Agora ela acabou. Lourdes, a mãe de Zeca, também a procurou. Ela trouxe um prato de bolo de milho, um gesto simples, mas carregado de significado. O corpo do meu filho, eles encontraram, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estava enterrado perto do riacho. Agora eu posso dar um enterro digno a ele. Posso ter paz? Ela abraçou Rosa com força. Você deu paz a ele e a mim.
A história de Valdir teve um desfecho agridoce. Por sua colaboração, ele recebeu uma pena reduzida por seu envolvimento, mas ainda teve que responder por ter trabalhado para Evandro. No entanto, seu testemunho foi crucial para condenar o delegado Martins e desmantelar o resto da organização. Quando saiu, meses depois encontrou Ana e seu filho esperando por ele. Eles se mudaram para outra cidade para começar de novo, longe das sombras da fazenda. Ele nunca mais pegou em uma arma. Rosa não voltou a ser vaqueira. O campo agora trazia memórias demais. Ela usou o pouco dinheiro que tinha e, com a ajuda de uma cooperativa formada pelos desempregados da fazenda, abriu uma pequena academia em um salão alugado no vilarejo. Não era uma academia chique de cidade grande. O chão era de cimento, os equipamentos eram improvisados, mas no centro havia um tatame. Ela começou a dar aulas de jiu-jitsu para as crianças do vilarejo. Ensinava as técnicas, a disciplina, o respeito. Mas, acima de tudo, ensinava o que seu pai lhe ensinou, que a verdadeira força não está em derrubar os outros, mas em ter a coragem de se levantar e de ajudar os outros a se levantarem também. As crianças, filhas e filhos dos vaqueiros, que por tanto tempo viveram sob o medo, agora aprendiam a ter confiança, a se defender, a olhar nos olhos dos outros sem medo. Eles aprendiam que não precisavam de um chicote para impor respeito. Certo dia, Ricardo Alves a visitou. Ele trouxe uma cópia emoldurada da matéria que escreveu. Vó, mudou este lugar, Rosa. Ela olhou para as crianças, treinando no tatame, seus risos ecoando pelo salão. Eles mudaram este lugar, corrigiu ela. Eu só mostrei a eles que era possível. Rosa olhou para a foto emoldurada de seu pai, que ela havia colocado na parede da academia, ao lado de sua antiga medalha de ouro. Ela não era mais a campeã dos pódios, nem a vaqueira silenciosa, a que buscava paz. Ela havia se tornado algo mais, uma protetora, uma professora, um símbolo de que, mesmo no sertão mais árido, a justiça, quando regada com coragem, pode florescer. A paz que ela tanto procurou não estava no silêncio, mas no som das crianças, aprendendo a serem fortes. E pela primeira vez em muito tempo, Rosa se sentiu verdadeiramente em casa. E assim termina a jornada de Rosa, uma riste. Olha que começou com o estalo de um chicote, um som projetado para humilhar, para quebrar, para impor o silêncio. Mas o que Evandro Monteiro não entendeu é que certas forças não podem ser quebradas. A força de Rosa não estava apenas em sua habilidade de luta, em sua técnica de jiu-jitsu. Estava em sua recusa em aceitar a injustiça como destino. Estava em sua dignidade inabalável. Ele, uma fortaleza que nenhuma arrogância poderia derrubar. A história dela nos ensina que a verdadeira força não é a que oprime, mas a que resiste. Não é a que grita mais alto, mas a que se mantém firme no silêncio, esperando o momento certo para agir. Pensemos no poder de um único ato de coragem. A decisão de Rosa de não recuar no pátio da fazenda foi como uma pedra jogada em um lago parado. A onda de choque se espalhou, despertando a coragem. Adormecida em outros, ela despertou João, o vaqueiro, que por anos viveu com a cabeça baixa, e o transformou em um pai que atravessaria o inferno para salvar sua filha. Ela despertou Valdir, o guarda preso entre o medo e a consciência, e o fez escolher o lado certo, não por promessas de riqueza, mas pela simples decência. A de proteger sua família de um futuro sombrio. Ela deu voz ao luto de Lourdes, transformando a dor silenciosa pela perda de um filho em um pilar para a busca da verdade. Cada um deles, à sua maneira, tornou-se um herói em sua própria história. Tudo porque uma mulher se recusou a aceitar seu lugar. A queda de Evandro Monteiro não foi apenas o fim de um tirano, mas o desmantelamento de um sistema, um system, a que se alimenta do medo, que prospera na ignorância e que se perpetua através do silêncio. Quantos Evandros existem por aí, em escalas maiores ou menores, construindo seus pequenos reinos sobre a exploração de outros? Quantas fazendas sopoente se escondem por trás de fachadas respeitáveis? A história de Rosa é um lembrete poderoso de que esses sistemas, por mais sólidos que pareçam, eles dependem da nossa submissão. Quando alguém diz não, quando alguém se levanta, as rachaduras começam a aparecer. Esta jornada nos mostra que a justiça pode ser um caminho longo
perigoso, mas não é um caminho que se percorre sozinho. Foi a informação de Lourdes, a fuga de João, a traição de Valdir e a plataforma de Ricardo, que juntas construíram a STEM, Rada para a liberdade daquela comunidade. A força de Rosa foi o catalisador, mas a vitória foi de todos. É uma lição sobre comunidade, sobre confiança e sobre o poder extraordinário de pessoas comuns que decidem fazer coisas extraordinárias. Se esta história tocou você, se a coragem de Rosa e a transformação daquela comunidade te inspiraram, então a nossa missão aqui foi cumprida, mas ela não precisa terminar aqui. A sua participação é o que nos move a continuar, contando histórias como esta. Por isso, se você acredita que a justiça deve prevalecer e que a dignidade não tem preço, demonstre seu apoio deixando o seu like neste vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda essa mensagem a chegar a milhares de outras pessoas. E se você quer continuar a fazer parte desta comunidade que valoriza histórias de força e superação, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Temos um acervo de narrativas que vão te prender, emocionar e, quem sabe, inspirar a olhar o mundo de uma forma diferente. Agora temos um pedido especial para nós. É muito importante saber quem nos acompanhou até o fim desta jornada intensa. É um sinal de que nossa conexão foi real. Por isso, pedimos que você comente aqui embaixo a frase: "Eu assisti até o final". Este comentário é o nosso aperto de mão, a nossa forma de saber que você não apenas ouviu, mas sentiu esta história conosco. Vamos encher os comentários com essa frase e mostrar a força da nossa comunidade. A luta de Rosa no sertão baiano chegou ao fim, mas a batalha por um mundo mais justo é de todos nós todos os dias. Que a sua determinação nos sirva de exemplo. Muito obrigado por sua atenção e por sua companhia. Na tela final, você verá 2 sugestões de vídeos com outras histórias de pessoas incríveis que, como Rosa, enfrentaram o impossível. Clique em uma delas para continuar essa jornada conosco.